Olá, gente, tudo bom com vocês? Oi! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como é o dia a dia de estudar na Faculdade de Arquitetura aqui em Portugal. Então, gente, pra esse vídeo eu trouxe a minha amiga Isa, ela estuda arquitetura lá comigo, a gente se conheceu na faculdade de arquitetura e vocês me pediam muito pra contar o que é que eu tô achando da faculdade agora que eu já tô há 6 meses estudando lá, então eu já posso falar um pouquinho do que eu tô achando e principalmente minhas primeiras impressões da faculdade. A Isa também vai falar um pouquinho da história dela, do que ela acha da faculdade e depois vai responder algumas perguntinhas de vocês. E tenham paciência com a Isa porque ela tá nervosa, entendeu? É o primeiro vídeo que ela grava, mas tá tudo certo. Então, Isa, conte a sua história para os seus seguidores. Então, gente, eu fiz arquitetura lá no Brasil por 2 meses, porque já logo pararam as aulas por conta da pandemia. E aí eu já tava me identificando muito com a área, eu gostava muito. Apesar de eu ser do Rio, eu tava fazendo arquitetura no Mato Grosso do Sul, porque eu passei pelo Enem. E aí já tinha aquele lance de morar longe da família e tudo mais. E eu já tinha pensado em vir pra cá, mas era um sonho meio distante, assim, sabe? E aí eu falei, bem, eu já tô lá no Mato Grosso do Sul, que já é longe. Por que não ir pra Portugal, né? E aí eu só tentei, sem muita expectativa de vir pra cá. Achei que não ia dar muito certo. E aí quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pai, mãe, então, Vou pra Portugal. vou pra Portugal. Quer dizer, posso ir pra Portugal? Tem condição? Vai dar certo? E eles falaram, olha, sem certeza, não sei o que. E a gente conversou muito. E no final deu tudo certo. Tô aqui, tô curtindo, passando uns perrengues. Mas no final deu tudo certo. Então, gente, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Primeiramente, a gente quer falar sobre as nossas primeiras impressões da faculdade. Uma coisa muito importante, quem tá chegando aqui nesse vídeo de paraquedas, já tem um vídeo aqui, já tem 2 vídeos, na verdade, sobre a faculdade. Um eu contei sobre como é o processo pra entrar na faculdade de arquitetura aqui em Portugal, tá bom? Então vou deixar o link aqui embaixo, a gente contou tudo que vocês precisam saber pra poder entrar na faculdade. E também já tem outro vídeo aqui mostrando o portfólio que a gente fez pra poder entrar na faculdade também, no caso do meu portfólio. Fiz um tour lá e muita gente gostou também, ajudou muita gente, então quem tá precisando desses 2 vídeos, tem aqui embaixo. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho sobre realmente o que a gente tá achando da faculdade agora que a gente entrou e tá lá realmente estudando, porque antes eu não sabia nem como é que ia ser, agora eu tô realmente sabendo a realidade. A luta. Não era muito bom como eu tava achando, não. A verdadeira vida do estudante de arquitetura. Então, gente, minhas primeiras impressões da faculdade, quando eu entrei, eu achei uma faculdade, assim, muito chique e organizada. Linda, muito Porque, linda. sim, porque assim, eu vim da UFPE, né, uma faculdade pública lá de Pernambuco, etc. Então, era uma faculdade bem, ok, normal, sabe? Então, quando a gente chega aqui na faculdade de arquitetura, é uma faculdade muito bonita, muito linda, tipo, as coisas que a gente... No meu caso, eu tava vendo pelo Google Maps, né? Eu ficava andando assim na faculdade pelo Google Maps. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, não! Que lindo! E é realmente muito bonito, o prédio é incrível, é um labirinto lá dentro, assim, você se confunde como é que você tá lá, Você e passa você por tá do outro cima, lado. passa por Muito baixo. bizarra. Mas é muito, muito lindo. Tipo assim, eu fiquei encantada de primeira. As matérias também, tipo assim, foi uma coisa muito legal. Eu vi que eles tinham muito esse negócio da prática. A gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica das aulas, mas eu vi que realmente era muito prática, sabe? Eu não sei explicar, então nunca eu tô querendo dizer. Mas... manual, né? Tipo... eu acho que eles põem muito a mão na massa e não fica muito no teórico, não é uma coisa chata, é uma coisa que sempre tá estimulando a criatividade, você realmente fazer coisas. Então, foi as primeiras impressões que eu tive e eu realmente achei organizada, bonita e muito prática. E foi isso que eu sempre falava pros meus amigos. Tipo, tô gostando muito porque é uma faculdade que eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não tô tendo que assistir online. Assim, a gente assiste, né? Mas a maioria é a gente realmente botando a mão na massa e não assistindo teoria, que nunca foi minha cara. Por isso que eu saí de economia, né? E vocês, o que achou da faculdade? Não, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que lá eles não estão muito preocupados em coisas digitais também, sabe? Eles não mexem muito No começo, com programação. pelo menos. Pelo menos agora no começo. Eles se preocupam muito em você criar mecanismos pra quando você estiver trabalhando, você saber desenhar rápido, pra você saber criar uma maquete, saber demonstrar a sua ideia, sabe? E às vezes você não tem uma ferramenta de um computador ou um iPad ou qualquer outra coisa assim, você só tem uma caneta e um papel. Ou, o professor até já falou, né? Muitas vezes o pessoal só tem um guardanapo na rua e aí pega no guardanapo, faz o desenho, essa ideia. E é isso que eles querem passar pra gente nesse primeiro momento, sabe? Eu achei isso bem legal, porque
é um diferencial no mercado de trabalho. Muita gente se prende muito no gráfico e quando chega assim na hora, conversando com o engenheiro ou com o cliente, consegue só desenhar, rabiscar e já consegue transmitir todo o pensamento por trás ali da arquitetura. Enfim, gente, é realmente isso que ela falou. Eu acho que quando você entra lá também você percebe a importância que a faculdade tem, sabe? Porque não é qualquer faculdade, principalmente aqui em Portugal, você vê que ela é a faculdade mais importante, a mais renomada, pelo menos é o que tá dizendo na internet, pelo menos é o que eu percebi. A gente teve aula com o próprio Álvaro de Cisa em pessoa. Quem estuda os arquitetos aqui de Portugal sabe quem é Álvaro Cisa, tipo assim, foi incrível. Então, cada dia que passa que a gente tá estudando lá, a gente vê como ela é tão importante, tanto no mercado de trabalho, como aqui em Portugal, como também no mundo também. Então é muito importante a importância que a faculdade tem, é muito legal como a gente tá fazendo parte disso agora. E, gente, um pouquinho sobre o dia a dia da faculdade, muita gente sempre fala, nossa, faculdade de arquitetura você não vai ter vida, etc, esse tipo de coisa, você vai ter que madrugar, você não vai ter vida social, você não vai poder divertir. Em parte. Em parte. Gente, eu acho que assim, muita gente fala muita coisa, principalmente, tipo, eu não sei, eu acho que às vezes as pessoas exageram um pouco, isso é minha opinião, minha humilde opinião. E sempre me diziam isso, tipo assim, tu vai morrer, tu não vai conseguir continuar trabalhando, tu não vai conseguir sair com teus amigos. E, cara, eu acho que isso é mentira, porque eu acho que você também tem que dosar o quanto você vai dar importância pra faculdade. Não que você não vai dar importância pra faculdade, mas eu acho que assim, vai ter períodos que você vai ter que dar a maior importância do seu cotidiano, da sua vida, vai ter que ser a faculdade, que são principalmente as entregas de trabalho. Então, assim, vai ter final do mês que a gente tá tendo que entregar o trabalho no começo do outro mês, vai ser um período que a gente vai ter que se dedicar muito à faculdade. A gente vai virado. Exato, aí não vai sair, etc. Mas não é a vida inteira. Sim. Não é o curso inteiro. Então a gente já teve vários momentos de que foi super tranquilo, principalmente quando a gente tá começando um novo exercício, então a gente tá mais tranquilo, mais de boa. Mas claro que quando vai chegando perto das datas de entrega, a gente fica mais atarefado. Mas eu acho que isso é como qualquer faculdade. Como a nossa faculdade é mais prática, então a gente tem que fazer os trabalhos, não é só estudar pra uma prova, etc. Então acho que isso dá mais trabalho em si. A gente tem que realmente pôr a mão na massa, passar horas e horas fazendo maquete, fazendo processo, enfim. Mas assim, é uma coisa que eu acho super tranquila, acho que o povo exagera muito. Agora também, lembrando que a gente tá no primeiro ano, eu acho que quando a gente tiver mais pro fim, isso vai realmente pesar muito mais. Por exemplo, eu fiz 2 anos de cursinho, porque eu queria tentar pelo Enem, né? Por uma federal. E a minha rotina de estudo pra um vestibulando era totalmente diferente, sabe? Eu acordava às 6 horas da manhã, ficava estudando a manhã inteira, almoçava, voltava a estudar, só ia parar de estudar umas 11 horas da noite. Então, assim, era muito intenso. E quando eu comecei na faculdade, eu fiquei assim, nossa, eu tô tão tranquila. De boa. Não tem nada pra fazer, não. Não, mas assim, foi o que a Amanda falou, tem dias e dias, sabe? Quando é semana de prova, quando você tem trabalho, principalmente maquete, você passa até a noite, assim, fazendo, sabe? Mas eles sempre te dão um tempo pra você fazer, pra você se organizar. É só não deixar atolar e deixar tudo pro último dia, porque se você for descansando sempre, uma hora você vai ficar toda atolada. Sim. Então, se você distribuir tudo certinho, você não vai ficar super, não tem vida, sabe? Você consegue fazer as coisas. E lá na faculdade também eu achei legal porque eles disponibilizam uma semana pra prova. Então, durante essa semana que você tem prova, você não tem aula. Então, você pode se dedicar, pode estudar, se preparar. Mas é que a gente tem pouca prova, né? Sim, por enquanto agora a gente não tá tendo muita prova, é mais coisa prática, né? Então, o desenho é o próprio desenho, o projeto é a maquete, né? A sua ideia do projeto. É mais coisas, por exemplo, de história, TGOE, que a gente vai falar mais, né? Enfim, tipo, é isso. Mas eles, eu acho que até pros outros anos também, eles têm essa preocupação de não deixar o aluno super atolado, sabe? Eles têm essa preocupação de você tá entendendo e conseguir fazer tudo certinho sem perder sua vida. Sim, o tempo de aulas que a gente tem é integral. Então a gente tem dia que tem um dia inteiro, tem dia que só tem a parte da manhã. A gente também tem o fato de que tá tendo a pandemia, né? Então a gente tá tendo muitas aulas online, então tem dia que tem aula de tarde, mas a gente fica em casa, agora a gente entrou em lockdown, enfim, mas tudo bem. Mas basicamente é isso, a gente tem aula todos os dias, tem dia que tem tarde, tem dia que não tem. E realmente é você se organizar, gente. Não é pra morrer, não é pra ficar sem vida social, é questão de tudo da organização e não deixar atrasar. Eu deixo atrasar muita coisa, não façam isso, eu sei que é difícil, mas se você se organizar e fizer tudo direitinho, você consegue manter de boa a faculdade, entendeu? Então,
assim, é isso. Faz igual a gente também. Fala assim, olha, Amanda, eu tô indo pra sua casa. Fazer trabalho. Tô levando meu travesseiro e minha coberta. Vou ficar aí dormindo a semana inteira fazendo trabalho, Cortar tá bom? Esferovite. Que é Esferovite. aqui em Portugal. Então, gente, falando um pouquinho sobre as matérias que a gente tem agora no primeiro ano, que é importante dizer que eu já falei isso lá no meu Instagram. Aqui as matérias, elas são anuais, então a gente passa um ano tendo as mesmas matérias, no segundo ano tendo as mesmas matérias, enfim, são 5 anos no total. Isso é uma pergunta que até fizeram, mas já falando aqui, são 5 anos. É um mestrado integrado, não é só o curso, então a gente já sai de lá com o mestrado aqui em Portugal. Enfim, as matérias que a gente tá dando aqui no primeiro ano é desenho. História medieval e... Não, história... Eu sempre esqueço. História da arquitetura medieval. Teoria da organização do espaço. Projeto 1. Desenho. Já falei. E geometria. E geometria. Geometria arquitetônica. Que é uma geometria totalmente diferente da do Brasil. Então, gente, matéria de desenho, o que a gente tá aprendendo? Primeiramente, a gente aprendeu basicamente a desenhar. A gente aprendeu a fazer... calculando com medidas. Não sei explicar isso direito. Tipo assim, a matéria de desenho, ele tá ensinando a relacionar as coisas uma com a outra. Por exemplo, você vai desenhar uma paisagem, você mede primeiro com lápis. Não sei se você já mostrou isso aqui, né? Naquele desenho de Coimbra. Sim. Você mede com lápis mais ou menos e depois você vai relacionando. É a altura daquela janela, dá mais ou menos a altura da árvore. E aí você vai desenhando assim. Basicamente relacionar medidas, proporção, ponto de fuga, linha do horizonte, todas essas coisas. A gente tá fazendo muito... A gente tanto trabalha com perspectiva, né, que a gente usa ponto de fuga, etc. Quanto a gente também trabalha desenhando objetos e até parte do corpo humano já desenhou mão. Então a gente sempre desenha calculando as medidas. Já demos esquiço, já demos esboço, desenho. A gente já usou grafite. Agora a gente tá usando carvão. A gente tá também dando luz e sombra. Então basicamente tudo isso que a gente aprende na matéria de desenho. Também. Sim. E depois eles vão até incrementar tintas também. A gente também trabalha com aquarela, com nanquim colorido também. Então isso tudo... Sim, eles vão incrementando ao longo do tempo, mas esse primeiro ano de desenho a gente tá dando realmente perspectiva e objetos e corpo humano também. A gente tá... Basicamente a gente vai começar esse semestre agora aqui nesse semestre. Eu acho que também vai introduzir todos esses materiais pra ver com qual que você se identifica mais, sabe? Uhum. Eu não sei se nos próximos anos eles começam a aprofundar mais no seu individual, não sei como vai ser. Mas foi o que o professor falou, eles estão te dando toda essa leva pra ver o que você se identifica, pra ver o que é mais fácil pra você fazer. E acho que é maneiro isso, né, deles. E eles sempre tentam relacionar o que a gente tá dando em projeto com o que a gente tá fazendo em desenho, por exemplo. Isso, eu acho que em todas as matérias eles meio que fazem isso. Eles sempre tentam relacionar com o projeto, que é a principal matéria do curso, né, gente? E em projeto, o que a gente faz? A gente faz projeto. Não brinca! Basicamente, eles lançam exercícios, eles vão muito do básico, e no segundo exercício a gente já parte do que a gente já aprendeu no segundo, então eles sempre vão trabalhando com o progresso, as notas elas são progressivas também. Eu acho isso bem legal, então o que a gente tá dando mais hoje é relacionar formas geométricas entre si, negativo e positivo não. Negativo e positivo. Espaços negativos, espaços positivos, lugar aberto, lugar fechado, enfim, tudo isso que a gente tá dando. Produz os termos arquitetônicos, né? Porque a gente fala assim, bota uma janela. Se você falar pro professor, coloca uma janela, eu ia falar assim, janela? O quê? Não é janela! Não é janela. É um negativo. É um negativo. Aí a gente fica... Mas é uma janela. Mas é uma janela, tá ligado? Mas tudo bem. Não é uma porta. Não é uma porta. É um negativo que você pode... É uma abertura. Uma abertura que você pode caminhar por ela, que não sei o que. E a gente... Uma porta. Resumidamente. Então, basicamente é isso que a gente tá dando. Então, a gente trabalha tanto fazendo desenho de plantas, alçados, cortes, como a gente já tá construindo maquete, tanto com isopor. Agora a gente tá também usando papel cartão. Então, tá sendo bem legal, bem divertido. É uma matéria muito prática. A gente tem aulas teóricas, mas a maioria das aulas são práticas, onde a gente fica trabalhando, todo mundo junto na sala. Agora, mais não, por causa da aula, assim. E o professor fica passando e falando um pouquinho sobre o que tá achando de cada trabalho, dando algumas opiniões, brigando um pouco. Dando gritos pra ver se a gente acorda. E é isso. TGOE. Matéria TGOE é uma matéria muito simples. Basicamente, ele fala sobre... Até agora eu não entendi muito bem TGOE, gente. Pra ser sincera. É teoria da organização do espaço. Então, ele mostra vários ambientes, né? E fala sobre eles e, como eles se relacionam com o espaço. No TGOE, no início, ele mandava a gente sair por aí tirando fotos de algumas coisas que a gente tinha aprendido na aula teórica. E aí,
Eu acho que ele fazia isso pra meio que mudar a nossa visão, sabe? Sair dessa visão amadora pra uma visão mais arquitetônica. Então acho que eu gosto de TJE, sabe? Eu acho que é legal você começar a andar nos lugares já com um outro tipo de visão. Não olhando aquilo só como, um prédio, um não sei o quê. Você já começa a ver os 5 pontos de Le Corbusier, já começa a ver, sabe? Outras coisas assim da arquitetura. É uma matéria legal. Simples, fácil. Ela é fácil. Amiga, eu tô com medo da gente falar que é fácil e reprovar em TJE. Não vou falar que nada é fácil. Ela é trabalhosa, eu acho, com os trabalhos que eles passam depois, mas eu acho que é uma matéria relativamente fácil. Agora, vamos falar um pouquinho sobre geometria. Geometria, ela é muito diferente da do Brasil que a gente tem, sabe? É geometria descritiva que eles falam aqui. E ela ajuda muito em projeto, porque você aprende axonometria, aprende a perspectiva. Tipo assim, ela é muito complexa, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela te ajuda muito pro projeto. Então acho que é uma matéria complementar. Tanto que a gente só tem ela no primeiro ano, depois a gente não tem mais. Dizem que, toda vez que eu falava com alguém que já estudava aqui arquitetura, falavam que era bom dar uma estudada antes, porque eles têm geometria no colégio, né, no secundário, e a gente não tem lá no Brasil. Mas eu não acho que é tão difícil, não, gente. Eu acho que você vai ter um esforço maior pra entender algumas coisas que a gente não tem muito conhecimento. É só realmente você estudar e prestar atenção nas aulas, até estudar um pouquinho da base, mas é uma base muito básica. Eu acho que você, quando você tá fazendo, e todo mundo junto principalmente, você vai conseguindo tirar as dúvidas e ir pra frente, assim. Eu não acho difícil, de verdade. Eu acho que geometria é até uma das mais fáceis que eu acho. Eu acho que geometria, ela é boa pra você botar aquela musiquinha, você pega o seu esquadro, porque ela é muito milimetricamente perfeita, Exato. sabe? Eles cobram muito isso. Sim. Eles já, tipo, quando eles vão analisar, eles falam, nossa, poderia estar muito mais graficamente melhor, tá ligado? O traço podia estar mais Sim. contínuo, a linha podia estar mais reta. Eles são bem chatos com isso. Sim, mas eu não acho uma matéria difícil, não. Eu acho que a gosto. prova vai ser difícil, Sim. mas os trabalhos que a gente tá tendo até agora, por exemplo, são trabalhos fáceis, assim, São realmente. gostosinhos de fazer. Sim. E agora, falando da última matéria, que é a história, que eu odeio. Olha, eu sempre falo, gente, história é minha pior matéria, eu não gosto, porque eu não gosto de matéria teórica. E, basicamente, história é só isso, tirando os trabalhos que a gente tem que fazer, mas é história, gente, literalmente, história. Acho que muito curso tem história. Eu fazia economia, tinha história da economia, alguma coisa de história social, alguma coisa assim, enfim. É meio que nessa vibe, sabe? É história. Que doideira. Então, assim, acho que a maioria dos cursos de humanas ou de artes vai ter alguma matéria de história. Então, é uma matéria de história básica. A gente estuda sobre Grécia, a gente estuda sobre Roma. Ai, gente, eu gosto. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo estudar sobre história de tudo, sabe? E eu acho muito legal também, porque eles... por exemplo, os trabalhos de história, você escolheu um templo, quando a gente estava estudando Roma e Grécia, ou Roma não, a gente não viu Roma, Grécia e Egito. Desculpa, é Egito. Grécia e Egito, aí a gente teve que escolher templos pra poder estudar sobre eles, fazer desenho sobre eles, então assim, eu gosto. Eu não gosto. Eu me envolvo. Eu não me envolvo. Eu me introduzo lá dentro. Eu não me introduzo lá dentro. Gente, pra mim é muito chato, mas é porque realmente eu não gosto de matéria teórica, entendeu? Então por isso que é muito chato pra mim. Não gosto mesmo, acho chato, acho tedioso. Mas, querendo ou não, é uma boa matéria. É uma matéria que eu acho que faz parte de muitos cursos. Enfim, é isso. E basicamente é isso sobre as matérias, gente. Mas resumindo, eu acho que todas elas se ligam, como eu falei, com a matéria principal do curso, que é projeto, entendeu? Então, tudo que a gente tem em cada matéria, a gente tenta sempre trazer pra projeto, que é o principal. Os professores mesmo, eles sempre tentam trazer a matéria deles pra matéria principal, que é projeto. Todos os anos a gente vai ter projeto, porque projeto é o principal. É o nosso trabalho, né? Exato. Nosso trabalho do futuro é fazer projetos. Mas basicamente, gente, falando sobre a faculdade em si, é uma faculdade muito boa. É uma faculdade que a gente sabe a importância que ela tem. A dinâmica das aulas é muito boa. Já me perguntaram nos stories o que vocês acham da dinâmica das aulas. Eu acho que é muito boa, porque eles colocam muita prática em ação, então eles te forçam muito. Além disso, ele te força, não te força, mas ele te instiga a ser criativo, a sair da caixa, a realmente praticar, a mexer com as coisas. Então, assim, é uma coisa que eu amo e que desde primeira eu sempre elogiei a faculdade por isso. Então, acho que a forma de ensino deles é muito boa. A forma de ensino deles é muito, muito boa mesmo. É que eu valorizo muito na faculdade. E agora, gente, pra finalizar o vídeo, que o vídeo já deve estar gigante, quem chegou aqui é guerreiro e tá realmente interessado em estudar arquitetura aqui em Portugal, a gente vai responder algumas perguntinhas de vocês que vocês fizeram lá na caixinha de pergunta que eu coloquei lá nos stories. A Ama Vigina vai estar aqui, gente, o arroba dela. Ela perguntou qual área que pretende trabalhar depois de formada. Não sei. Gente, a arquitetura, ela
te abre um leque, assim, gigantesco. Eu já pensei em trabalhar com cenário de filme, já pensei em trabalhar só realmente com arquitetura em geral, já pensei em trabalhar em cenário de show, não sei ainda. Também não sei, gente. Conforme a gente for estudando mais, vai se identificando e Sei nem se eu vou sabendo. terminar a faculdade, Brasil. Eu vou, se Deus quiser. A Adriele perguntou: vocês acham que vale a pena em relação ao gasto? Se é seu sonho, sim. A Amanda é louca, mas vale a pena. Por que a Amanda é louca? Porque não é seu sonho. Ela só tá gastando mesmo. Se você for igual a Amanda, acho que não vale muito a pena, não. Tô brincando, gente. É sério, a faculdade é incrível. Acho que vale a pena sim. Se você tiver condições. Acho que tudo depende do seu orçamento, gente. Vocês querem uma faculdade de qualidade, que é muito renomada, que vocês vão aprender com muita qualidade, Que é reconhecida mundialmente, então vão. vale a pena. Os meus lares, o Ítalo perguntou quando a gente paga na faculdade. E a gente paga 2.333 euros anuais. Sim. Que isso dá esse valor aqui em real, Vinícius, faça o cálculo, por favor. O euro está a 6,80, basicamente. Então, 6,80 vezes 2.333,75 dá esse valor. Mas é isso que a gente paga e pode dividir em 10 vezes. Então, a gente paga durante 10 meses. Tem 2 meses que a gente não paga, que é julho e agosto. Mas a partir de setembro, a gente já começa a pagar. E é esse valor aí. Todos os anos isso, gente. A Bruna Marques perguntou se a gente já sofreu algum preconceito por ser brasileira na faculdade. Olha, a gente tem muitos relatos, não só na faculdade de arquitetura, mas nas faculdades em geral aqui de Portugal, de preconceitos, de xenofobia, etc. Também de preconceito, também de racismo, etc. Mas, infelizmente, é uma coisa que acontece aqui, mas tem muitos movimentos já que eu já vejo por aí de pessoas que estão lutando contra isso. Comigo, eu, Amanda, não sofri nenhum preconceito direto. Enfim, gente, mas tem muitos casos, então assim, é uma coisa que acontece e que pode acontecer com você sim, e a gente também não pode se calar, gente. É isso que a gente tem que fazer. páginas também que já foram bloqueadas porque elas eram muito pesadas, Sim. porque elas faziam muito preconceito com brasileiro. Faziam muitas piadas com brasileiro, de mau gosto, Para piadas sabe? racistas, enfim. Homofóbicas também. Mulher também, brasileira, tem uma visão Sim. muito... E, cara, isso não vai ser só na faculdade, vai ser em trabalho, vai ser na escola, vai ser em qualquer ambiente que você tiver, porque você tá num país diferente, tem uma cultura diferente, e muita gente ainda é xenofóbica, racista, preconceituosa, enfim, isso vai acontecer, infelizmente. O que a gente tem que fazer é não se calar e não abaixar a cabeça, a gente continuar com a nossa luta, e como eu já falei, tem muita página por aí, muita organização que tá lutando contra isso, e ainda bem. E um dia a gente vence isso, gente. O Gustavo perguntou qual matéria a gente sente mais dificuldade. Eu acho que projeto, por ela ter uma... Como é que eu falo? Tipo, por ela ter uma... Exigência. Isso. Projeto por ela ter uma exigência muito Não maior, acho que é difícil, sabe? se eu não posso colocar a palavra, tipo, é difícil. Eu acho que é realmente Sim. muito trabalhosa e exigente. Onde você vai gastar mais seu tempo e mais, tipo, tudo. Onde você vai mais se dedicar. Então, A sua cabeça ferve com o projeto, porque você tem que estar pensando em várias ideias, em resolver os problemas. Então, acho que ela é trabalhosa, mas se torna difícil por ser trabalhosa. Sim, a minha no caso, tipo assim, eu tenho isso de projeto, mas é que eu vou pior é a história, porque eu não gosto mesmo, não é porque é difícil, é porque eu realmente não gosto, então eu não me dedico, então por isso que eu não vou bem. O Gustavo também perguntou quantos pontos, em média, uma pessoa precisa tirar no Enem pra entrar na FAUP. Então, a gente tava até conversando sobre isso antes de começar o vídeo. E basicamente, o Enem não conta pra faculdade, pelo que eu entendi, mais ou menos. O que conta mais, realmente, é o portfólio, que vai ter um vídeo aqui embaixo falando mais sobre isso. Vocês podem entrar lá e eu conto mais um pouquinho sobre como é o processo pra entrar. Mas o Enem, realmente, é mais um requisito pra você poder entrar. Você tem que ter uma nota do Enem. E acredito que tem que ter uma nota mínima. Eu não lembro qual é a nota mínima, mas acho que você tem que ter uma nota mínima. Menos que isso, você meio que não passa. Mas o que realmente vai contar pra essa nota, se ser aprovado ou não, vai ser o seu portfólio, o seu currículo. E a entrevista também Sim. conta muito. Mas isso a gente tá falando, gente, pra FAUP, porque quando eu me inscrevi pra Coimbra, a nota do Enem contava bastante. Porque ela não tem esses outros requisitos, que é a entrevista e portfólio. Então, assim, varia muito de faculdade pra faculdade, então é sempre bom você dar uma pesquisada antes pra se informar, sabe? a Thaís perguntou se eles dão algum auxílio como moradia ou alguma ajuda pra conseguir se manter aí. Não. Nada, eles só dão pra portugueses. Não sei porquê, não sei como é que funciona isso. Pelo menos na nossa faculdade. Tem algumas faculdades que até dão algum auxílio, mas a maioria das faculdades eles não dão nenhuma bolsa, nada pra estudante internacional. Só a bolsa mesmo de brasileiro. É, que a gente já tem Brasileiro 50% de não, né? desconto, De falante da língua portuguesa. que faz parte dessa CLP. Mas só isso, em relação à moradia, alimentação, nada. E tem, só que a gente, estudante internacional, não tem direito. Sim. Infelizmente. A
Tejane da Sofia perguntou se é muito concorrido o curso. Pra estudante internacional, eu acho que é médio. Eu não acho que é tão difícil de passar, mas eu acho que é ao mesmo tempo, sabe? Você Tipo tem que assim, se dedicar um pouco. Ao contrário da Isa, porque a Isa ela mandou os desenhos dela. Foi aprovada facilmente. Eu passei 2 meses no portfólio. Então acho que é muito, varia Meu portfólio muito. foi muito simples, gente, sério. Eu não fiz quase nada no portfólio. Eu acho que o que conta muito, muito, muito é a entrevista. Mas você só vai pra entrevista se seu portfólio for aprovado. Eu não sabia disso, por isso que eu fui. Tá, o portfólio. Mas, qual foi a pergunta que levou a isso? Quando eu me inscrevi, eu acho que tinham 35 pessoas pra 13 vagas. Então vocês São poucas vagas. Pra quem estuda pro Enem, eu estudava pro Enem, então eu não tenho a visão de que aqui é muita concorrência, sabe? Porque no Brasil, se eu não me engano, é tipo 100 estudantes por vaga, sabe? Então, tipo, 30 pessoas pra 13 vagas, eu não acho tanto concorrido assim. Mas vai de cada um, não sei qual é a realidade que você Sim. tá inserida. Tá, a Helena ela perguntou se eu obrigatoriamente preciso ter um portfólio pra entrar. Sim, não precisa ter, você vai ter que fazer um portfólio. Quem já tem um portfólio, você pode adaptar o seu portfólio ao que estão pedindo na faculdade de arquitetura, mas você tem que fazer um portfólio sim, porque como eu falei, é o que vai te aprovar ou não na faculdade. Faz vários desenhos, assim, se você não tem costume de desenhar e quer vir pra cá, já começa a praticar, não precisa ser algo super padrão, sabe? Você pode testar com materiais diferentes, com pessoas, com lugares, enfim, eu acho que o portfólio é algo muito livre, é mais pra eles identificarem seu perfil e ver se você tem uma veia artística, sabe? Porque senão, a arquitetura, ela é totalmente artística, então se você não tem nada de arte, você não vai conseguir entrar no curso. Então acho que eles fazem isso pra meio que dar uma limpada na concorrência, sabe? Falar, olha, essa pessoa, ela já tem um potencial artístico, então vamos inserir ela. Então, acho E como que é meio eu que isso. falei também num vídeo com a Aline, também no meu vídeo sobre o meu portfólio, contem a história de vocês através do portfólio, contem quem vocês são, quais são suas paixões, façam um tema com o portfólio de vocês, acho que isso é bem legal e mostra que você teve interesse, você viu carinho, você viu o esforço de realmente botar todo o seu conhecimento e quem você é num portfólio só pra entrar na faculdade deles. Então acho que isso é o ponto principal, sabe? Não só a sua técnica, se você já é bom em arquitetura, se já faz desenhos, AutoCAD, etc. Mas você realmente contar um pouco da sua história no próprio portfólio de vocês. E eu acho que é isso, a gente já respondeu a maioria das perguntas. Teve muitas perguntas que vocês fizeram que a gente já respondeu ao longo desse vídeo. E tá um vídeo longo, mas pra quem tá interessado, eu espero muito que tenha ajudado vocês, porque muita gente me pedia pra contar um pouquinho sobre o que eu tava achando da faculdade. Então eu trouxe minha amiga aqui pra falar um pouquinho sobre a faculdade dela também. Sigam ela no Instagram, tá? A gente já tá começando agora o Instagram de arquitetura. Pra quem tá nesse vídeo e só tem interesse em arquitetura, vão seguir ela porque ela fala mais de arquitetura do que eu misturo muito mais com a minha arte, aquarela e etc. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Eu gostei. Tá Vocês vendo? gostaram? Foi tranquilo, não foi? Não foi não, mas tudo bem. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até mais.